Alguns carros desaparecem e quase ninguém percebe. E então, há o Volkswagen Fusca. Um carro que apareceu em filmes, capas de álbuns, em milhões de fotos de família e nas ruas de praticamente todos os continentes. Você não precisa ler o nome, você não precisa ver o logotipo. Uma silhueta basta. E, no entanto, a Volkswagen decidiu eliminá-lo. Bem-vindo ao Auto Ledger. Ele não desapareceu porque ninguém o queria. Ele não desapareceu porque parou de ser vendido. Ele desapareceu quando já havia se tornado uma lenda. Em julho de 2019, a Volkswagen fabricou o último Fusca do mundo. O último herdeiro de uma história que começou mais de 8 décadas antes e produziu mais de 21 milhões de unidades. Um carro conhecido em todos os idiomas. Um carro que sobreviveu a guerras, crises econômicas e mudanças geracionais. E, no entanto, ele desapareceu. A pergunta é, como um dos carros mais amados da história acaba morrendo? O que vamos descobrir hoje não é apenas a história de um carro. É a história de como uma marca pode construir algo que o mundo inteiro ama e, ainda assim, decidir descontinuá-lo. É a história das regulamentações que selaram oficialmente seu destino e da decisão corporativa que, na verdade, assinou sua sentença de morte. Porque, como acontece com frequência na indústria automobilística, o motivo declarado publicamente e o motivo real não eram exatamente os mesmos. Tudo começa em um lugar inusitado. O Fusca não nasceu em uma garagem do Vale do Silício nem no sonho de um engenheiro idealista. Ele foi encomendado por Adolf Hitler. Em 1934, o chanceler alemão confiou a Ferdinand Porsche uma missão muito específica: projetar um carro que qualquer família da classe trabalhadora pudesse comprar. Ele tinha que ser simples, durável e barato de manter. Um verdadeiro carro do povo. Porsche vinha buscando uma ideia semelhante há anos. Hitler lhe deu os recursos para torná-la realidade. Mas, justamente quando o projeto estava pronto para decolar, a Segunda Guerra Mundial começou. A fábrica que deveria produzir o novo carro foi convertida para a produção de equipamentos militares, e o projeto foi interrompido antes mesmo de sua história começar. Quando a guerra terminou, as instalações ficaram sob controle britânico. Um oficial chamado Ivan Hirst encontrou os protótipos abandonados e tomou uma decisão inesperada: dar-lhes uma chance. A maioria das grandes montadoras da época não via futuro naquele carro pequeno e de formato peculiar. Algumas até rejeitaram a possibilidade de produzi-lo. Parecia fadado ao esquecimento, mas eles estavam prestes a cometer um dos maiores erros da história da indústria automobilística. Porque apenas alguns anos depois, aquele carro que ninguém queria começou a vender milhões de unidades no mundo todo. O que aconteceu nos anos seguintes é um dos fenômenos de marketing mais extraordinários da história automotiva. Em 1949, o Fusca chegou aos Estados Unidos. Inicialmente, ninguém o queria. Os americanos eram apaixonados por seus grandes sedãs cromados, aqueles gigantes de aço que pareciam naves espaciais estacionadas em garagens suburbanas. Um carro pequeno e redondo, sem radiador, não se encaixava nesse cenário. Mas em 1959, algo aconteceu que mudou tudo. A agência de publicidade Doyle Dane Bernbach lançou uma campanha que rompeu com todas as convenções. Pense pequeno. Anúncios minimalistas, humor inteligente, honestidade brutal sobre as limitações do carro. Numa época em que a publicidade automotiva prometia potência, velocidade e glamour, a Volkswagen prometia exatamente o oposto. Funcionou de uma maneira que ninguém esperava. No final da década de 1950, o Fusca não era mais o carro do estrangeiro excêntrico. Era o carro do universitário, do artista, da pessoa que pensava diferente. Era o símbolo de uma geração que rejeitava os excessos e abraçava a simplicidade. Professores, músicos, ativistas compravam. Pessoas que não queriam um carro para impressionar, mas sim para se locomover. 5. Momento de glória. Em 1968, a Volkswagen vendia 563.522 unidades somente nos Estados Unidos. Naquele ano, o Fusca se tornou o carro mais vendido do mundo. E no mesmo ano, a Disney lançou Se Meu Fusca Falasse,
Um filme em que um Fusca chamado Herbie tinha poderes mágicos e vencia corridas de Fórmula 1. O filme foi um enorme sucesso. Um ano depois, em 1969, 4 músicos atravessaram uma rua de Londres para a capa de um álbum. Atrás deles, estacionado na esquina, estava um Fusca branco. O álbum se chamava Abbey Road. Os músicos eram os Beatles, e a imagem se tornou uma das fotografias mais reconhecidas do século XX. O Fusca não era apenas um carro, era um símbolo cultural de altíssima importância. Em 17 de fevereiro de 1972, o Fusca de número 15.007.034 saiu da linha de montagem em Wolfsburg. Com esse número, o Fusca ultrapassou o Ford Modelo T como o carro mais produzido da história até então. Foi um dia histórico. Os operários da fábrica comemoraram. Parecia impossível que algo assim pudesse desaparecer. E talvez o mais surpreendente seja que, para milhões de pessoas, o Fusca nunca foi um carro especial. Era simplesmente o carro delas. O carro em que aprenderam a dirigir. O carro que esperava em frente de casa todas as manhãs. O carro para as férias em família. O carro que pegava mesmo quando parecia impossível. Para muitas pessoas, ele não representava luxo ou status. Representava algo muito mais difícil de encontrar: confiabilidade. E é exatamente por isso que o que aconteceu em seguida foi tão difícil de aceitar. Porque quando um carro faz parte do cotidiano de várias gerações, presume-se que ele sempre estará lá. Mas não estava. Mas eis algo que quase ninguém se lembra. Naquele mesmo ano em que o Fusca batia recordes de produção, as vendas nos Estados Unidos já começavam a declinar. Não era por falta de amor. Era por algo mais frio, mais técnico e, no fundo, mais inevitável. O motor do Fusca era um boxer de 4 cilindros refrigerado a ar. Sem radiador, sem líquido de arrefecimento, sem bomba d'água. Uma maravilha de simplicidade que qualquer mecânico de bairro podia consertar à mão. Mas aquele motor projetado na década de 1930 tinha um problema que, em 1972, não podia mais ser ignorado. Suas emissões poluentes eram incompatíveis com as novas regulamentações ambientais que os Estados Unidos estavam tornando cada vez mais rigorosas. A Volkswagen tentou adaptar o motor. Adicionou catalisadores, modificou o carburador. Mas havia um limite físico que não podia ser ultrapassado sem redesenhar o motor do zero. Em 1977, após vender aproximadamente 5 milhões de unidades no mercado americano, o clássico Fusca foi proibido nos Estados Unidos por não atender aos padrões de emissões e segurança. 5 milhões de unidades, décadas de presença. E da noite para o dia, desapareceu. E é aqui que a história toma um rumo inesperado. Porque quando os Estados Unidos fecharam suas portas, o Fusca encontrou um segundo lar. E esse lar acabaria por determinar seu destino. Mas a história não terminou aí. Enquanto os Estados Unidos fechavam suas portas, outro mercado as mantinha abertas: México. Em 1954, o Fusca chegou ao México como parte de uma exposição no campus da cidade universitária da UNAM. A imprensa o noticiou como se fosse um evento nacional. E, de certa forma, foi. Em 1967, a Volkswagen inaugurou sua fábrica em Puebla, e o Fusca começou a ser fabricado em solo mexicano. O que aconteceu em seguida não tem paralelo na história automotiva. No México, o Fusca não era apenas popular. Tornou-se algo mais, um elemento definidor da cidade. Em 1971, o governo do Distrito Federal o escolheu como o táxi oficial da cidade do México, verde com teto branco, sem banco do passageiro dianteiro para que o passageiro pudesse entrar sem dificuldade. O taxímetro ficava no painel. Em meados da década de 1990, havia mais de 100 mil táxis Fusca circulando somente na cidade do México. Era a maior frota de um único modelo de táxi em qualquer cidade do mundo. Um carro. Uma cidade inteira. Mas enquanto o Fusca continuava a dominar as ruas mexicanas, uma questão incômoda começava a surgir dentro da Volkswagen. A empresa não era mais a mesma que havia construído sua reputação com aquele pequeno carro refrigerado a ar. Agora tinha modelos mais modernos, mais lucrativos e muito mais fáceis de adaptar às novas regulamentações internacionais.
Superficialmente, o Fusca ainda parecia indispensável, mas em alguns escritórios começava a ser visto como uma relíquia difícil de justificar. Ainda não era um problema urgente, mas a semente havia sido plantada. Enquanto isso, no resto da América Latina, o carro era conhecido por 15 nomes diferentes. Fusca no Brasil, Escarabajo na Argentina e no Chile, Cucaracha na Guatemala e em Honduras, Cepilho na República Dominicana, Peta na Bolívia, Sapito no Peru. Um continente, 15 nomes, o mesmo carinho em sotaques diferentes. Um carro que não precisava de tradução. Que em cada país encontrou seu próprio nome, seu próprio lugar, sua própria história. Nenhuma campanha de marketing consegue isso. Só o tempo. No entanto, outro problema se acumulava silenciosamente. Em meados da década de 1990, fabricantes japoneses e coreanos começaram a inundar o mercado latino-americano com subcompactos modernos. 4 portas, airbags, motores com injeção eletrônica de combustível que atendiam facilmente aos padrões de emissões. Em 1996, chegou o Chevrolet Pop, custando apenas um pouco mais que o Fusca e oferecendo tudo o que o Fusca não oferecia. As vendas despencaram. As 40 mil unidades vendidas anualmente em meados da década de 1990 caíram para 10 mil em 2000. Mas o Fusca ainda tinha um ponto forte: os táxis. Enquanto os taxistas da Cidade do México continuassem a escolhê-lo, a fábrica de Puebla teria um motivo para existir. Era o último mercado real que sustentava a produção. O único. Esse ponto forte caiu em 2002. Andrés Manuel López Obrador, então chefe de governo do Distrito Federal, emitiu um decreto proibindo a concessão de novas licenças para táxis de 2 portas. A justificativa era de senso comum. Um carro de 4 portas é mais confortável para o passageiro, facilita a entrada e a saída e permite um carregamento mais fácil da bagagem. O Fusca, com seu design de 2 portas, foi excluído do novo mercado de táxis. As licenças existentes permaneceriam válidas até a data de vencimento, mas não seriam renovadas. Não haveria mais táxis Fusca na Cidade do México. As vendas despencaram, ficando muito aquém das 40 mil unidades vendidas anualmente uma década antes. Sem o mercado de táxis, a lucratividade da fábrica de Puebla despencou. Não havia como manter uma linha de produção com esses números. Em março de 2003, a Volkswagen anunciou oficialmente o fim da produção do clássico Fusca em Puebla, no México. A justificativa oficial foi a queda na demanda. E a queda na demanda era real. Mas isso não explicava o ocorrido, porque a razão subjacente era outra. A Volkswagen em 2003 era uma empresa diferente da que fora em 1968. Tinha o Golf, o Jetta, o Passat, o Touareg. Tinha modelos com margens de lucro muito maiores, mercados mais amplos e clientes mais jovens e lucrativos. O clássico Fusca era um carro honesto e adorado, mas com margens de lucro estreitas, tecnologia da década de 1930 e uma base de clientes dependente de um único mercado em um único país. Modernizá-lo para atender aos padrões do século XXI exigiria um investimento enorme, um novo motor, uma nova estrutura de segurança, um redesenho completo. O resultado seria um carro diferente competindo em um segmento já saturado. A Volkswagen tomou a decisão. Não valia a pena investir em salvar algo que não se encaixava mais na estratégia geral da empresa. A razão declarada publicamente foi a regulamentação. A razão discutida a portas fechadas foi a rentabilidade. Como quase sempre acontece na indústria automobilística, ambas as razões eram verdadeiras, mas não na mesma medida. Porque, no fim das contas, o Fusca não morreu por ser um carro ruim. Ele morreu porque deixou de ser um bom negócio. Em 30 de julho de 2003, o último Fusca clássico saiu da linha de montagem da fábrica de Puebla. Era a 21.529.464ª unidade fabricada desde o início da produção. Foi pintado de azul e recebeu uma placa comemorativa. Os operários da linha de montagem o acompanharam em silêncio. A Volkswagen preparou uma edição especial de despedida. 2.999 unidades numeradas, com preço superior ao do modelo padrão. Esgotaram-se em poucos dias. O último Fusca não ficou no México. Atravessou o Atlântico e foi enviado para o Museu Histórico da Volkswagen em Wolfsburg, Alemanha. O país que o inventou, que o viu ser rejeitado por todos, que o viu conquistar o mundo, o acolheu de volta para ser preservado como uma relíquia.
O México, que fora seu último lar por décadas, despediu-se dele com uma banda de mariachis tocando na linha de produção. Em 1998, a Volkswagen lançou o New Beetle, um redesenho moderno baseado na plataforma do Golf, com motor dianteiro e refrigeração líquida em vez de ar. Tinha a silhueta arredondada do original, mas por dentro era um carro completamente diferente. Foi bem recebido e vendeu razoavelmente bem, mas nunca gerou a mesma conexão emocional que o original. Em 2012, chegou a terceira geração, o Beetle A5, mais elegante e moderno. Ele também não conseguiu replicar a magia. Em julho de 2019, a Volkswagen fabricou o último desses Beetles modernos, também em Puebla, também o último do mundo. A fábrica que deu vida ao Beetle por mais de 50 anos o enterrou 2 vezes. Hoje, os Fuscas clássicos que ainda rodam por aí são objetos de culto. Edições limitadas, modelos bem preservados e aqueles restaurados com peças originais multiplicaram seu valor várias vezes. Clubes de colecionadores no México, Alemanha, Brasil, Estados Unidos e por toda a Europa os mantêm vivos com a mesma devoção que outros demonstram pela arte ou pela história. A Volkswagen, a empresa que decidiu que não valia a pena investir em sua modernização, passou anos estudando como trazê-lo de volta. O ID. Buzz, lançado em 2022, é essencialmente uma van elétrica da Volkswagen projetada como uma homenagem direta a esse espírito. E circulam rumores sobre um conceito elétrico que reviveria a silhueta do Fusca. Uma marca que matou seu maior ícone porque não era lucrativo o suficiente, agora está investindo dinheiro para recuperar a essência desse ícone porque o mercado nunca deixou de devorá-lo. A indústria automobilística tem esse hábito. Primeiro, abandona o que não gera lucro suficiente. Depois, gasta o dobro tentando recuperar o que as pessoas nunca esqueceram. O Fusca está na memória coletiva de metade do mundo há mais de 80 anos. Nas memórias de quem o dirigiu, nos filmes que o imortalizaram, nas fotografias que o capturaram, nas ruas das cidades que o adotaram como seu sem que ninguém pedisse. Isso não é fabricado em uma fábrica. Isso é conquistado ao longo de décadas. Quilômetro após quilômetro, geração após geração. A maioria dos carros desaparece e quase ninguém percebe. O Fusca desapareceu há anos. E, no entanto, ainda estamos falando dele. Se você achou isso interessante, vou deixar outro vídeo na tela que certamente irá surpreendê-lo.